no seu caput. É verdade que algumas empresas terão uma forma diferenciada de contribuir, mas nós vamos ver aqui inicialmente a regra geral. Aí depois partiremos para as exceções. Então, como regra geral, as empresas têm 3 contribuições previdenciárias patronais. A primeira contribuição previdenciária, ela incide sobre a remuneração paga, devida ou creditada a 2 tipos de segurados que prestam serviço à empresa, que são os segurados empregados e trabalhadores avulsos. Então, quando um empregado ou um trabalhador avulso presta serviço a uma empresa, a empresa tem uma contribuição patronal a pagar. Nos vídeos anteriores, nós já estudamos as contribuições dos segurados. Por exemplo, quando um empregado presta serviço a uma empresa, a empresa é obrigada a descontar a contribuição do empregado. E além de descontar a contribuição do empregado que lhe prestou serviço, a empresa também tem a contribuição patronal para pagar. Então a empresa tem que recolher aos cofres da Previdência as 2 contribuições, tanto a contribuição que ela arrecadou do segurado que lhe prestou serviço, como também a contribuição patronal. Contribuição patronal é a contribuição que é a cargo da própria empresa. A contribuição patronal é uma despesa da empresa. A contribuição que a empresa descontou do empregado que lhe prestou serviço não é uma despesa da empresa. Com relação à contribuição que ela desconta do empregado, ela está sendo simplesmente uma intermediária entre o trabalhador e a Previdência. Aquilo não é despesa dela. Agora, a contribuição patronal, que é uma contribuição a cargo da própria empresa, aí sim, é um custo da empresa, é uma despesa da empresa. A empresa vai tirar dinheiro do seu caixa para pagar aquela contribuição, ok? Em relação à contribuição que ela desconta do segurado que lhe presta serviço, ela atua como responsável. Em relação à sua própria contribuição, que a gente chama de contribuição patronal, ela é contribuinte, porque o sujeito passivo da relação tributária pode ser contribuinte ou responsável. Então, em relação à contribuição que a empresa desconta do segurado, a empresa é responsável. Em relação à sua própria contribuição, que é a contribuição patronal, a empresa é contribuinte. Então, agora nesse momento, nós vamos estudar as contribuições patronais, contribuições previdenciárias patronais, que são contribuições a cargo das empresas. Então, a contribuição do inciso 1 do artigo 22, ela é uma contribuição a cargo da empresa que incide sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço. A contribuição do inciso 3, eu pulei o inciso 2, porque o inciso 2 é uma contribuição um pouquinho mais complicada de entender. Então, nós vamos deixar para depois. Inicialmente, vamos estudar as contribuições do inciso 1 e do inciso 3. A contribuição do inciso 3 incide sobre a remuneração de contribuinte individual que prestar serviço à empresa. Quando um contribuinte individual presta serviço a uma empresa, 2 contribuições serão geradas. Primeira, a contribuição do próprio segurado contribuinte individual, que será arrecadada pela empresa. Nós já falamos no vídeo anterior que esse verbo arrecadar aqui é a mesma coisa que descontar a contribuição do segurado, reter a contribuição do segurado. Então, o contribuinte individual prestou serviço à empresa. A empresa é obrigada a reter
a contribuição do segurado e a empresa também é obrigada a pagar a contribuição patronal que vai incidir sobre a remuneração desse segurado que lhe prestou serviço. Então, a alíquota da contribuição do inciso 1 e a do inciso 3. A alíquota, tanto do inciso 1 como do inciso 3, em regra, é de 20%. Porém, quando a empresa for uma instituição financeira, ocorre um acréscimo de 2,5% nessa alíquota. Aí 20 com 2,5 fica 22,5%. Então, aqui onde eu coloquei no slide, 20% ou 22,5%. 22,5% é só para as instituições financeiras. As demais empresas recolhem essa contribuição com alíquota de 20%. Então, você pode observar isso aqui, que eu falei, que está resumido aqui nesse slide, mas você pode observar aqui no artigo 22 da Lei 8.212. Vamos colocar aqui para você, artigo 22 da Lei 8.212. Inciso 1. A contribuição a cargo da empresa é de 20%. 20% é a regra geral. Aqui no parágrafo 1º vai ter a exceção que se aplica aqui às instituições financeiras. Tá legal? Para essas instituições financeiras vai ser devido a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3. Então, instituições financeiras são essas aqui, né? Então, para essas, há um acréscimo nessa alíquota de 20%. O acréscimo é de 2,5%. Então, fica sendo 22,5%. Então, a contribuição do inciso 1 é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei. Então, resumindo, contribuição do inciso 1 do artigo 22, regra geral, 20% sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Contribuição do inciso 3, alíquota, 20%, base de cálculo, remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Então, a regra geral, tanto a contribuição do inciso 1 como a do inciso 3, a regra geral é que a alíquota é de 20%, porém, quando se tratar de instituições financeiras, a alíquota ganha um acréscimo de 2,5% e passa a ser 22,5%. O que são as instituições financeiras? Instituições financeiras são os bancos comerciais, tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, né? Como BNDES, caixas econômicas, né? Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e investimento, também se enquadra aqui no conceito de instituições financeiras, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, tipo aqui XP Investimentos, né? A corretora da Bolsa de Valores, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência aberta e fechadas. Bem, todas essas empresas aqui, em vez de pagarem só 20%, pagam 22,5%. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo dessas contribuições aqui. Dessas contribuições do inciso 1 e do inciso 3. Vamos dar um exemplo da contribuição do inciso 3. Contribuinte individual, João, prestou serviço ao Banco Itaú. Ok? A remuneração desse contribuinte individual, foi de R$7.000. Vamos calcular as contribuições previdenciárias aqui? Presta atenção que aqui é um banco, né? Banco Itaú. Contribuições previdenciárias. Contribuição previdenciária do segurado. Aqui a empresa, Banco Itaú, quando pagar a esse trabalhador autônomo aí, João, que prestou um serviço para o banco, a empresa vai descontar quanto dele? 11%. 11% de quanto? É 11% de 7.000? Não, porque a contribuição do segurado incide sobre o salário de contribuição. Então é 11% de R$ 6.101,06. Imaginem que isso aqui ocorreu no mês de maio de 2020. Então a contribuição que o Banco Itaú descontou do segurado João foi 11% de 6.101. E aqui contribuição da empresa, quanto é que vai ser? Observem que aqui se trata de um banco. Banco Itaú, ok? Então a contribuição do Banco Itaú, a contribuição patronal do Banco Itaú, incidente sobre a remuneração do segurado João, que é um contribuinte individual, a contribuição do Banco Itaú será 22,5%, incidente sobre 7.000. Percebam, a contribuição do segurado incidiu sobre o salário de contribuição e a contribuição a cargo da empresa incidiu sobre o total da remuneração. Legal? Tranquilo? Bem, aqui nós vimos as contribuições do inciso 1 e do inciso 3, que são contribuições a cargo da empresa. No vídeo anterior nós já dissemos que existia também aqui a contribuição do inciso 4, mas ela foi considerada inconstitucional pelo STF e em razão dessa inconstitucionalidade o Senado Federal editou a resolução número 10 do ano de 2016, suspendendo a execução desse inciso 4. Então, inciso 4, esqueça que não vale mais. Agora vamos tratar da contribuição do inciso 2. Todas essas contribuições que nós estamos estudando aqui seguem essa lógica, né? Como é que se calcula uma contribuição previdenciária? Bem, tem dois fatores aí. O primeiro é a alíquota. A alíquota nada mais é do que um percentual. E o segundo fator aqui é a base de cálculo. Base de cálculo. Então, essa contribuição do inciso 2, a base de cálculo é a remuneração paga devida ou creditada aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Percebam que a contribuição do inciso 2 tem a mesma base de cálculo da contribuição do inciso 1.
Qual é a diferença da contribuição do inciso 1 para a contribuição do inciso 2? Primeira diferença, a destinação do produto da arrecadação. Essa contribuição do inciso 2, que nós chamamos de RAT, ok? Essa contribuição do inciso 2, ela é conhecida como RAT. Antigamente, ela era chamada de SAT, porque antigamente no texto da Lei 8.212, artigo 22, inciso 2, estava escrito que essa contribuição aí era o seguro de acidente do trabalho, essa contribuição do inciso 2. Porém, houve uma alteração na Lei 8.212 e atualmente essa contribuição não se chama seguro de acidente do trabalho. Por isso, ela deixou de ser chamada SAT e passou a ser chamada RAT. Por que se chama RAT? É por causa da destinação do produto da arrecadação. Vamos ver qual é o produto da arrecadação. Veremos qual é a destinação do produto da arrecadação, lendo aqui o texto do inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Inciso 2. A contribuição da empresa para... Aqui já tem a destinação do produto da arrecadação. O produto da arrecadação dessa contribuição do inciso 2 destina-se ao financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213. É bom eu logo parar aqui e dizer que benefício é esse. Qual é o benefício que está previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213? Resposta: aposentadoria especial. Então, essa parte que está salientada em azul, você pode ler assim: financiamento da aposentadoria especial. Então, a primeira destinação do produto da arrecadação dessa contribuição do inciso 2 é para o financiamento da aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Imagino que você já tenha visto o módulo onde nós estudamos os benefícios do regime geral de previdência social. Então lá você estudou o que é aposentadoria especial, mas eu posso aqui dar de forma bem resumida dizer para você o que é uma aposentadoria especial. Aposentadoria especial é o tipo de aposentadoria destinada àqueles trabalhadores que no seu trabalho, na realização da sua atividade laboral, eles ficam expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à sua saúde. Então, esses trabalhadores têm direito a uma aposentadoria com um tempo de contribuição menor e também eles se aposentam com uma idade menor. Essa aposentadoria aí se chama aposentadoria especial. Então, essa contribuição aqui do inciso 2, uma das destinações dela é financiar a aposentadoria especial. Mas não é a única destinação. Ela ainda tem outra destinação. Ela também se destina ao financiamento daqueles benefícios que são concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, essa é a destinação do produto da arrecadação dessa contribuição do inciso 2, que nós chamamos de RAT. Ela se destina ao financiamento da aposentadoria especial e também ao financiamento daqueles benefícios que são concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De onde é que sai a sigla RAT? A sigla RAT sai daqui, ó, riscos ambientais do trabalho. Aí você pode perguntar, quais são esses benefícios que são concedidos? Quais são esses benefícios que são concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho? Pode ser auxílio acidente, pode ser um auxílio doença, desde que seja acidentário, pode ser uma aposentadoria por incapacidade permanente, desde que seja acidentária, pode ser uma pensão por morte, desde que a morte do segurado tenha sido decorrente de um acidente do trabalho, ou então de uma doença profissional, de uma doença do trabalho. No mesmo caso do auxílio doença, da aposentadoria por incapacidade permanente, ela também se enquadra aqui se ela for decorrente de um acidente ou então de uma doença profissional, de uma doença do trabalho, ou então de algum fato que seja equiparado a um acidente de trabalho, né? Bem, aqui nós vimos a primeira diferença entre a contribuição do inciso 1 e do inciso 2. Contribuição do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 22, elas têm uma semelhança. Qual é a semelhança? Elas têm a mesma base de cálculo. Qual é a base de cálculo de ambas as contribuições? Tanto a do inciso 1 como também a do inciso 2. A base de cálculo é a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Essa é a semelhança, é a mesma base de cálculo. Diferença, tem duas diferenças. A primeira, a destinação do produto da arrecadação. Enquanto a contribuição do inciso 1 se destina a financiar qualquer benefício do regime geral de previdência social, a contribuição do inciso 2 se destina a financiar dois tipos de benefícios. Primeiro, aposentadoria especial. Segundo, aqueles benefícios que são decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. Ok? Por isso que a gente chama essa contribuição, atualmente a gente chama de RAT. Outra diferença entre as contribuições do inciso 1 e do inciso 2 é a alíquota. A contribuição do inciso 1, em regra, a alíquota é de 20%. Quando se trata de uma instituição financeira, a alíquota é 22%. E a contribuição do inciso 2, que é o RAT. Qual é a alíquota do RAT? A alíquota do RAT pode ser 1%, ou 2%, ou 3%. E essas alíquotas de 1, 2 ou 3%, eu ainda tenho que multiplicá-las pelo FAP para eu encontrar a alíquota efetiva, que vai incidir sobre a base de cálculo. Primeira pergunta: quando é que a alíquota é 1? Quando é que a alíquota é 2? Quando é que a alíquota é 3%? A resposta está aqui no próprio inciso 2 do artigo 22, nas suas 3 alíneas. A alíquota será 1%. Olha aqui, a linha A. A alíquota será 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja leve. Ok? A alíquota será 2% para as empresas cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. E a alíquota será de 3%
para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco de acidente de trabalho seja considerado grave. Então, resumindo aqui, a alíquota do RAT. Vou colocar aqui uma página em branco. A alíquota do RAT. 1% quando o risco de acidente de trabalho da atividade preponderante da empresa for leve. Vou colocar aqui. O risco de acidente de trabalho for leve. 2% quando o risco de acidente de trabalho da atividade preponderante da empresa for médio. Risco de acidente de trabalho médio. Aí a alíquota é 2%. A alíquota será 3% quando o risco de acidente de trabalho da atividade preponderante da empresa for grave. Quando o risco for grave, eu aplico a alíquota de 3%. Você pode perguntar, como é que eu sei que o risco é médio, grave ou leve? Bem, a Previdência Social, periodicamente, ela atualiza uma tabela que está no inciso 5, anexo 5 do Regulamento da Previdência Social. E a Previdência Social, ela toma conhecimento dos acidentes de trabalho que acontecem nas empresas. Como é que a Previdência toma conhecimento? É porque quando acontece um acidente em uma empresa, a empresa é obrigada a comunicar esse acidente à Previdência Social. Ela comunica por meio de um documento chamado CAT. O que é CAT? Comunicado de acidente de trabalho. Outra forma da Previdência tomar conhecimento dos acidentes de trabalho que acontecem na empresa é porque os trabalhadores acidentados, eles vão requerer benefícios acidentários. Aí, por exemplo, um trabalhador sofre um acidente e aí fica incapacitado para o trabalho. Ele vai procurar o INSS para requerer um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, que atualmente se chama aposentadoria por incapacidade permanente, ou então um auxílio-acidente, ou então os dependentes vão procurar a Previdência para requerer pensão por morte, caso o segurado tenha morrido em decorrência do acidente. Às vezes, nem aconteceu um acidente típico, mas trata-se de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho que também são consideradas como acidente de trabalho. E em decorrência dessa doença profissional e dessa doença do trabalho, o segurado, o trabalhador, procurou uma agência do INSS para requerer seu respectivo benefício. Então, a Previdência Social, seja por meio do CAT, que as empresas são obrigadas a informar a Previdência todo acidente que acontece, seja por meio dos benefícios acidentários que os segurados pleiteiam junto à Previdência, a Previdência toma conhecimento dos acidentes de trabalho que ocorrem. Então, em razão da quantidade de acidentes, a Previdência elabora o anexo 5 lá do Regulamento da Previdência Social e diz cada atividade qual é o risco de acidente de trabalho. No
próximo vídeo, nós daremos continuidade aqui ao estudo do RAT e mostraremos o anexo 5 do Regulamento da Previdência Social,